Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, meus amigos, o dia hoje foi para lá de quente. A gente vai falar muito aí sobre a situação do campeonato estadual do Rio de Janeiro, todos os ingressos vendidos, com destaque para Bahia, que se recuperou e estará à disposição do Ramon Dias. Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque Vasco está dando tiro para tudo que é lugar, para tudo que é canto, principalmente para anunciar o atacante. E a gente vai falar aqui também sobre a situação do meia que está esquentando ali em São Januário, certo? Negociações que podem ser sacramentadas a qualquer momento. E o seguinte, né? Hoje a gente teve uma notícia quentíssima envolvendo aí a SAF Vasco. Isto porque aquela reunião que a gente teria para a votação da segunda cadeira do Conselho Administrativo da SAF pode ser adiada, porque o nome do Júlio Brandt sofre resistência e Luiz Roberto Levenciano ganha muita força aí. Então, é o seguinte, pessoal, respira e vamos comigo até o final. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Meus amigos, a torcida do Vasco fez a sua parte, 21 ingressos aí vendidos, a torcida vai em peso para o jogo contra a Portuguesa da Ilha. A Portuguesa da Ilha, que não tem mais pretensões, né? Já está classificada ali para a Taça Guanabara, ou, perdão, para a Taça Rio, né? Que é aquele campeonato de consolação, os times não ficarem sem grade de programação. Então, é o seguinte, a Portuguesa da Ilha conseguiu o objetivo dela, pode sim tirar o pé. O Vasco, esse jogo vale mais do que a classificação, porque o Vasco pode ficar aí na segunda colocação, é vencer e torcer para que tropeços aí de Fluminense, que vai jogar contra o Botafogo ainda buscando a vaga, para ter chances, tem que torcer para o tropeço do Vasco e também aí para vencer o Fluminense, e a situação aí do Volta Redonda, que vai jogar contra a equipe do Nova Iguaçu. O Volta Redonda, que disputa a última vaga, o jogo é lá na Cidade do Aço, contra o Nova Iguaçu. E o seguinte, a última vaga ali da Taça Rio, ali, né, entre Madureira e também a equipe do Volta Redonda. Então, o Vasco tem probabilidade grande. Laureano, por que é importante acabar ali entre os dois primeiros ali, certo? Porque você tem vantagem caso você enfrente o terceiro e o quarto colocado nas finais do Campeonato Carioca, podendo jogar por dois resultados iguais. Perfeito? Bom, a gente agora fala aqui sobre a situação de Dimitri Payet, que está recuperado aí, graças a Deus, né? Não preocupa, e já está à disposição do treinador. Para o lugar do Zé Gabriel, que está suspenso, hoje o Vasco retornou, né, à reapresentação, sem surpresa nenhuma, arrumou força, né? E a grande surpresa aí do dia ali foi João Vitor no lugar do paraguaio Robert Rojas na zaga, certo? Então, sobre o time, é essa a situação. Reforços, pessoal. A situação é a seguinte: o Vasco está correndo contra o tempo. Eu estou fazendo aqui uma crítica, certo, construtiva aí a 777 partes. Tem alguns processos aí que precisam parar com essa burocracia. As contratações do Vasco passam por 4 processos, isso mesmo. Primeiro, o Alexandre Matos, ele tem um scout pronto, mapeia o mercado,
esse nome dele tem que passar pelo scout, pela avaliação da 777, para ir para o cara que é o cabeça do futebol, Don Rumsfeld, para poder simplesmente ser liberado lá em Miami pelo Josh Wand e pelo Steve Pasto. Então, cara, olha, não tinha necessidade disso tudo. Se o Alexandre Matos indicou um jogador, já leva direto para o Don Rumsfeld, ele resolve a parada e pronto. Aí o que acontece? O Vasco fica nessa correria para poder fazer anúncios de jogadores, faltando uma semana para o fechamento aí da janela. E a gente tem novidades aí, tá? O seguinte, o Vasco está trabalhando com duas frentes do ataque aí, tá? O Vasco mapeia os campeonatos estaduais. O nome do Carlinhos, né, é um nome que agrada muito o Vasco. O Vasco já sabe quanto o jogador quer receber, quanto o empresário pediu aí de tempo de contrato. Me refiro ao Carlinhos do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu aguarda a proposta do Vasco da Gama para poder fechar o negócio. Perfeito? O Nova Iguaçu que não vai fazer ali forças ali para impedir que o jogador tenha uma impulsão na carreira dele, o artilheiro do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Para compor o elenco, acho que seria um bom nome aí. Agora, o Vasco, né, contratando o Carlinhos, só vai poder contar com o jogador no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil vai fazer um jogo aí contra o Itabuna, né, lá da Bahia, jogando contra a equipe do Nova Iguaçu. Bom, sobre a situação do Breno Lopes, né, conforme eu falei para vocês, né, o empresário do atleta está fazendo uma força danada para ele vir jogar aqui no Vasco, né? O Rui tem vários atletas aí já no Vasco da Gama, está virando já o novo Carlos Leite aí, e o Breno Lopes viria por empréstimo aí no Vasco da Gama, não seria em definitivo, um contrato aí de 1 ano aí, certo? Então, essa situação pode ser sacramentada, certo? O jogador é reserva lá no Palmeiras, mas sempre que entra, mete os golzinhos dele ali nos acréscimos aí, no último jogo contra o Marília, inclusive, ele fez gol. Bom, agora a gente vai falar aqui de situações de meio campo. Por quê? O Alexandre Matos está aguardando aí o aval da 777 Parques para anunciar o Manu Martins, né? O Emanuel Martins, do América Mineiro. O nome foi oferecido ao Vasco da Gama, certo? E agora fica aí a critério, a caráter da 777 Parques dizer sim ou não para o jogador argentino, jogador que tem 29 anos de idade, tá? E sobre a situação de reforço, a gente completa aqui falando sobre Naitan Mendes, né? Naitan Nandez, tá? Jogador aí do Cagliari, tá? O jogador teve o aval da 777 para a contratação. O Cagliari libera o jogador, sim, antes de junho, tá? Porque o campeonato italiano está acabando agora. O Cagliari não tem mais pretensões no campeonato. Agora, é uma negociação de peso internacional. Vai dar tempo, 7 dias, para fazer esse anúncio? Eis a questão. Esse é o problema. É uma operação aí que internacional, é uma operação que seria aí de gala do Vasco da Gama. Um jogador que é ídolo do Boca Juniors, certo? É ídolo do Peñarol, né? Um Uruguai muito bom de bola, tá? Laureano, mas e o excesso de estrangeiros? Haverá uma reunião aí na CBF para que esse número aumente para 9 relacionados numa partida, tá? No plantel, você pode ter vários, 9, 10, 11, 12, mas você só pode relacionar 9 para uma partida, perfeito? 19 clubes vão participar dessa reunião. E outra coisa, pessoal, situação lá no Conselho Deliberativo da SAF, tá? Por falar em reunião, a gente toma conhecimento aqui dessa notícia aqui que a gente passa para vocês agora, tá? O nome do Júlio Brandt encontrando muita resistência aí para ser o segundo membro do Conselho da SAF.
Sempre Vasco simplesmente aí quer adiar essa reunião, que é agora na primeira semana do mês de março, tá? E o nome de Luiz Roberto Levenciano ganha muita força para assumir essa vaga aí na segunda cadeira do Conselho Administrativo da SAF. E é importante porque, Laureano, para fiscalizar, principalmente para a gente saber o que tem por detrás desse contrato aí, entre outras operações que são feitas aí no Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Mais detalhes sobre essa situação na live das 21h30, tá? Agora, é lamentável que esse pessoal não para de dar golpe. Se a reunião está marcada para o dia tal, meu irmão, no final de Júlio Brandt, arruma outro, a oposição já indicou o nome aí de Luiz Roberto Levenciano. Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!